O programa Caminho da Universidade tem a satisfação e o prazer de trazer para um bate-papo, uma entrevista, o nosso eterno delegado, Dr. Getúlio Pereira. Nós o conhecemos aqui como delegado, professor universitário, advogado atuante, mas também foi jubilado pela OAB de Santa Catarina e, recentemente, também jubilado pela OAB aqui do Paraná, através de União Vitória. Meu caro amigo, professor, Dr. Getúlio Pereira, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. É um prazer enorme conversar com o senhor. Tudo bem, professor Vitchucki? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer também ter sido convidado para participar desse grande programa e dizer que é uma satisfação revê-lo, que já há algum tempo a gente não se via, e estamos à disposição para o que o senhor quiser perguntar. Eu vou perguntar pouca coisa, colocar contra o paredão só, pode ser? Pode ser. Se o senhor quiser cumprimentar o nosso público, por gentileza, doutor? Cumprimentar os telespectadores da TV 1000 e dizer que é uma satisfação estar nesse grande programa do professor Aloysio Vitchucki. Ótimo, doutor Getúlio. Bom, antes de nós entrarmos na ação como delegado, o senhor realmente deixou sua marca aqui na região, pelo trabalho sério, um trabalho responsável, enfim, é algo que a população na época estava precisando de uma presença como a do senhor. Nós temos que conhecer um pouquinho sobre a sua história. Eu fiquei emocionado quando fiz o cerimonial do seu jubileu e aí foi filtrado parte dessa bela história. Então, é essa a razão do senhor estar aqui, pela sua grande capacidade e, por outro lado, para dizer que quando você tem um sonho, é possível realizar, mas vai exigir determinação, garra, competência e total abnegação. Então, doutor Getúlio, precisamos conhecer quem é esse menino, esse garoto Getúlio, e por que Getúlio também. Por gentileza, fique à vontade. Pois é, professor, o Getúlio Pereira é oriundo do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci em Santiago, próximo a São Francisco de Assis, São Borja, naquela região ali meio central do Rio Grande do Sul, e sou filho de uma família de seis irmãos, né? Eu tive 5 irmãos, né? Total de filhos 6. E minha mãe, Lídia Pereira Pompeu, e meu pai, Biacobir Farias, mas fui criado somente pela minha mãe e a minha avó. De Santiago, nós fomos para São Borja, e o meu nome Getúlio é em razão de que a minha mãe era muito getulista, era fervorosa, Getúlio Vargas era o ídolo dela. Eu quase que chutei isso. Mas então, como eu era o filho mais moço dela, ela colocou o nome de Getúlio Vargas. Inclusive, eu tive a oportunidade, tive a honra, por que não dizer, de ir no enterro do Getúlio Vargas. Eu estava com 7 anos de idade, eu nasci em 47, e ele morreu em 54. E nós morávamos lá, eu lembro como se fosse hoje, no bairro Tiro, que é um bairro lá de São Borja, e quando veio a notícia que ele tinha falecido, daí tinha chovido muito, e ele é um barro vermelho, tipo do norte do Paraná aqui. Sim. E nós fomos para o cemitério a pé. Não deu para ver nada, na realidade, né? Porque era gente de toda a parte do Brasil, né? A cidade lá não tinha nem local, hotéis, nada suficiente. Até hoje é uma cidade pequena. E daí, depois de lá, nós fomos para Porto Alegre. Eu já estava com 8 anos de idade. E não tinha entrado em escola ainda, eu fui entrar com 10 anos. Porque o próximo questionamento é exatamente sobre isso. Só no Getúlio Vargas, é interessante o que o senhor colocou agora, e me veio, também era muito criança, a imagem da revista O Cruzeiro, né, que deu toda a cobertura em relação ao Getúlio Vargas. Exatamente, a revista Cruzeiro
era o veículo de comunicação mais lido pelo povo brasileiro na época, né? Eu, na época, não lia, né? Só olhava as figuras, mas lembro bem. Mas sai imagem, né? Tem imagem. Eu lembro do Amigo da Onça, que tinha na revista. Isso. E hoje você está cheio de Amigo da Onça na sociedade, né? Sim. Certo. Mas, doutor Getúlio, então o senhor está entrando na questão educacional e eu gostaria que o senhor colocasse até com detalhes a importância em relação à sua formação. Né? Fique bem à vontade. E a minha família, dos meus irmãos, nenhum estudou. Assim, fizeram o 3º ano primário, o 5º ano terminaram, que antigamente era o primário, o ginásio, né? Perfeito. E o ensino médio não era chamado de ensino médio, era científico. Científico, isso. E tinha técnico também. Exato, e escola técnica. E escola técnica. E aí fomos para Porto Alegre, todos foram trabalhar, eu era o mais moço, né? O mais próximo de mim era 8 anos de diferença, então eu tinha 8 anos, ele tinha 16, foi trabalhar, que já é falecido esse meu irmão. E todos foram trabalhar, as minhas irmãs já estavam casadas. Aí a minha mãe foi trabalhar de doméstico, nós fomos morar numa favela, na beira do riacho em Porto Alegre, que é o riacho Ipiranga, é tipo o rio Tietê, assim, sabe, uma podridão, uma água podre, assim, e tinha várias casas, casinhas, favelinhas, assim, né? Perfeito. Do lado, tinha uma rua, e daí a favela, nós fomos morar ali. Aí dali eu comecei a estudar, aí eu fiz uma caixa e fui engraxar sapato. Sabe? Opa, primeira tentativa de tem que ajudar dinheiro. em alguma coisa, né? Sim. Aí fui engraxar sapato, tomei alguns corridões dos caras, porque invadia os pontos, né? Daí a piazada... Já tinha disputa de pontos. E tudo malandro, e um coloninho, né? Chegado do interior, nem falar direito sabia. Aí tinha um sobrinho meu, filho da minha irmã mais velha, que viu a piazada lá se chamava gurizada, né? A gurizada fazendo frete na feira, porque não existia mercado público na época. Então isso aí foi em 57, era feira livre, que se comprava tudo, né? A calça faroeste, aquela brincuringa, que não era jeans ainda, né? E alpargata, essas coisas, né? Tênis conga. Isso. Aí o pessoal fazia rancho e saía com aquelas sacolões, aquelas sacolas de pano listrado, não sei se... Saco de trigo. Aí a gente levava, ia com o carrinho, fazia um carrinho de mão, ia lá e levava e ganhava uns troquinhos. Fazia um frete ali para dentro da casa. Aí eu estudei na escola pública. Aí na época, escola pública Dr. Jerônimo de Ornelas, o nome da escola. E era uma brizoleta, que eram as escolas do Brizola, que eles vinham com ela pronta, assim, era pré-montada, pré-fabricada. E eles vinham e já instalavam em 3, 4 dias, estava pronta a escola. Sabe? Isso é uma novidade para nós aqui, eu nunca ouvi falar nessa tal de brizoleta. Chamavam brizoleta porque era do governo do Brizola, né? Ele projeto criou, do governo dele. Projeto dele. E aí estudei até o 5º ano primário lá. Aí teve uma professora, a professora Shirley, eu não lembro o sobrenome dela, que gostou muito de mim, achou que eu era muito inteligente e tal. Aí eu até pulei uma série, fiz uns exames lá para terminar mais rápido, porque a minha idade era incompatível com o ano que eu estava cursando, né? Porque eu já tinha 10 anos, tinha entrado no 1º ano com 10 anos. Então eu fui pulando, daí ela foi lá na casa, queria que a mãe me desse para ela, sabe, me doasse. A mãe, não, esse aí é meu nenê, não vou doar. Essa é minha joia. Aí ela me orientou a fazer um exame de seleção, que chamavam. Era um processo seletivo, né, na Escola Técnica Parobé, que era a escola mais famosa do Rio Grande do Sul na época. E na realidade lá só estudava, era uma escola pública que só estudava os filhos de papai, porque era difícil de entrar, né? Então eles tinham acesso.
o pessoal pobre, assim, de baixa renda, não tinha acesso a frequentar aquela escola, porque o preparo da escola municipal era um pouco mais fraco, né? Para o cara se preparar, para estudar, porque não deixava de ser um vestibular. Então daí eu passei e fiquei lá. Daí fiz o ginásio lá, o ginásio industrial, que a gente passava um mês, o primeiro ano era um mês em cada oficina, porque tinha oficinas, era um curso técnico, né? Aí depois daquele ano tu escolhia qual a profissão que tu queria seguir. E daí os outros 3 anos era o ensino profissionalizante, né? Aí eu escolhi mecânica de automóvel na época, né? E fiz mecânica do automóvel. Depois fui trabalhar na Volkswagen, trabalhei um ano antes de ir para o quartel, trabalhei lá. E esse foi o ginásio. Daí depois comecei a fazer eletrotécnica lá, mas daí eu já estava no batalhão. Aí eu tive que parar, daí voltei e fiz técnico em contabilidade. E assim a minha vida foi tudo acontecendo. Eu nunca pensei o que eu queria ser na vida. Eu só sabia que eu não podia, que eu tinha que estudar. Isso eu sabia. Você tinha capacidade. Porque a minha avó e a minha mãe, apesar de serem analfabetas, elas sempre me diziam para eu não me misturar com o pessoal daquela vila que nós morávamos. Eu só ia jogar futebol com eles, sabe? Eu só ia jogar futebol. E realmente eram, sabe, meninos que, né, com algumas que não tendências. não se adaptavam, né, para ser gente boa. Não adiantava. E daí a minha avó sempre me dizia isso, né? Ó, tu tem 2 caminhos, ou roubar que nem eles, ou estudar para ser alguma coisa na vida. Mas essa alguma coisa eu não sabia o que era, não tinha sonho. Nunca tive sonho de ser isso ou aquilo, sabe? Não, eu queria estudar e trabalhar, né? Que beleza. Então são coisas assim que, sabe, que vão acontecendo na vida da gente e vão levando a gente, ainda bem, que para o bom caminho, né? Essa professora merece parabéns, ela foi uma visionária quando percebeu a sua capacidade, do potencial. Por isso que eu sempre coloco a importância de um professor grandíssima na vida daquele pequenino que ainda está processando a questão do conhecimento. Né? O professor tem que ser um visionário, ele tem esse compromisso de alertar. Meu caro doutor Getúlio, nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas eu vou já questionar para o segundo bloco. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre sua passagem pelo Exército Brasileiro e depois, claro, vai nos falar, já falou algumas coisas de atividades profissionais, né? Se te lembrar mais alguma, dá um reforço também, mas é no segundo bloco. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade. Hoje é ilustre presença do nosso benquisto, doutor Getúlio Pereira. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje está a presença do ilustre doutor Getúlio Pereira. Meu caro doutor Getúlio, estou vendo que vai nos faltar tempo, porque o senhor tem uma bela história de vida, como assim fez também o seu palmilhar na carreira que optou e a qual se aposentou. E continua ainda, né, em ação, na ativa, porque pelo conhecimento, sua capacidade, o senhor pode contribuir muito com a sociedade. Eu lhe questionei em relação à questão de atividades e o senhor mencionou algo que me chamou a atenção, Exército Brasileiro. Eu sempre tenho colocado o seguinte: só pode definir o que é uma laranja, que gosto tem, que cor tem, né? Qual é o sabor, etc. Quem realmente degustar ou comer uma laranja. Então a gente vê com muita frequência o pessoal às vezes dando definições em relação ao Exército Brasileiro de uma forma bem deturpada, algo que é fora da realidade. Então eu gostaria de saber da sua pessoa, como foi sua passagem e o que aconteceu lá, por gentileza.
Realmente eu fui para o Exército Brasileiro, fui selecionado na época e eu acho que depois de 5 meses, depois que terminou aquele início preparatório, ali teve curso para cabo e eu fiz o curso para QMP, Qualificação Militar Profissional 08041, que era pagioleiro, que na realidade era um técnico em enfermagem, né? A gente fazia um cursinho e tal, aplicava injeções, tudo. Cuidava da enfermaria, que tinha 22 camas, e o pessoal vivia com gripe, né? E ficava ali. Então, fiquei 3 anos como cabo no Exército. Foi uma experiência bastante valiosa para mim, contribuiu bastante com a minha vida, para o meu aprendizado. E continuei também estudando daí, depois que passou aquele período de adaptação no Exército, né? Eu voltei a estudar à noite. Aí terminei o curso técnico de contabilidade e depois saí do Exército. Mas eu saí assim meio no desespero, sabe? Eu saí do Exército, porque na época eu já tinha uma filha, né? Com 18, 19 anos tinha uma filha, e cabo não podia casar naquela época, era só de 3º sargento para cima. E daí estavam me pressionando porque descobriram, o regime militar é muito bom, sabe? Eu gostava do regime militar, só que tinha muitas coisas que não eram, na minha visão, não eram corretas. Porque não era compatível. Porque uma pessoa que tinha uma divisa a mais que eu podia casar e eu que era cabo, que tinha 2 divisas. Processo injusto. Sabe? Então era um processo um pouco injusto. Aí eu acabei saindo do Exército. Mas gostava bastante, mas foi uma decisão que eu tomei meio assim impensada, mas que foi para o meu benefício. Porque se eu tivesse ficado no Exército, hoje eu estaria aposentado como subtenente. Não teria estudado, sabe? Teria me acomodado, né? Porque se ganhava razoavelmente bem naquela época. E foi bom. Foi um passo que eu dei assim, que só me trouxe benefícios. Os primeiros meses foi meio sofrido e tal, mas depois que engrenei, daí eu fui trabalhar numa empresa de placas e carimbos. E lá conheci um rapaz, Loreci, eu não me lembro exatamente o nome dele, foi trabalhar como vendedor. Aí, o nome todo dele eu não lembro. Aí um dia ele estava com o Correio do Povo e só tem concurso para a polícia, vamos fazer. Eu digo, eu não quero ser brigadiano. Brigadiano era aquele militar da brigada militar, né? Daí disse, não, mas esse não anda com aquelas fardas, é de roupa comum. Daí eu digo, então vamos, aí nos inscrevemos. Passaram uns 3, 4 meses, eu estava jogando futebol num domingo chuvoso, lá na Vila São José, num torneio que tinha lá. Daqui a pouco parou um táxi, aqueles cor de laranja, fosquinha, buzinando, daí eu olhei, era ele me chamando. Aí disse, concurso, que concurso é esse? Lá, eu digo, tá bom, então vamos. Aí me lavei ali, botei a calça. Calção cheio de barro. Cheio de barro e fomos. Chegamos lá, tinha recém fechado a porta no Colégio Júlio de Castilho, no bairro da Zenha, lá em Porto Alegre. Aí veio um cara lá, fortão, o que é? Eu disse, fazer o concurso, já fechou a porta, não pode. Daí eu digo, dá para você dar uma mão para ele, meu amigo aí, ele se atrasou por minha causa, eu estava jogando futebol, nem sabia do horário, mas ele, tá bom, pode entrar então, se é assim, tudo bem. Daí eu peguei, acendi um cigarro, fiquei ali olhando o meu ônibus que vinha, né, que eu morava no bairro da Glória, e fiquei fumando ali na frente do colégio, num parapeito, num troço que tinha assim uma água para não molhar mais. Aí o cara veio, bateu na porta e me chamou, vem cá, como é que é o teu nome? Eu disse, Getúlio Pereira, está escrito? Estou. Daí ele disse, eu vou te dar uma chance porque tu foi um cara de palavra, tu assumiu a culpa e deixou, tu quer fazer, dá teu documento aí. Eu digo, mas não estou com documento, estava jogando futebol. Aí ele disse, entra, vou ver se teu nome está na relação. Daí olhou, tá. Quer fazer? Eu disse, vamos fazer. Aí pegou as provas lá, me deu um lápis, uma caneta e subiu junto comigo. Aí cheguei lá e eu disse, vou fazer redação primeiro, que eu sempre tive mais facilidade em português para escrever tudo, né?
Aí fiz a redação, depois fiz o resto lá e tal. Resumindo, eu saí primeiro da minha sala ainda. Tá, o último que entra... fui o último a entrar e saí por primeiro. Aí fiquei esperando o Lorenci voltar, ele demorou. Aí conversamos, ele disse, o que tu achou, o que tu achou? Eu disse, sei lá, né, não dá para saber. Eu fiz a redação bem, que eu sei que tá boa. Daí ele tinha se preparado num cursinho preparatório. Sim. Passou uns 6 meses, saiu o resultado no Correio do Povo. Eu tinha sido aprovado e ele não. Puxa. Sabe? Aí fiz o curso da academia lá, aí fui ser escrivão, eu era escrivão, a formação era escrivão e inspetor de polícia, que é o mesmo agente de polícia, né? Que lá no Rio Grande do Sul eles não diferenciavam. Então, se fosse uma delegacia que faltasse escrivão, trabalhava de escrivão. Se faltasse agente para trabalhar na rua, trabalhava na rua. Sabe? As máquinas Hamilton. Sim, aí fiz o teste. Datilografia. Tinha que dar 120 toques por minuto e eu só com os 4 dedão assim. Mas tudo bem, né? Você já estava envolvido naquela época, hoje ninguém faz mais. Né? Aí... Isso que te despertou a questão do direito, doutor Getúlio? Daí eu assumi, né? Eu fui escrivão 10 anos em Porto Alegre, na Delegacia de Delitos de Trânsito, e trabalhei numa outra delegacia lá no bairro Tristeza, 6ª Delegacia de Polícia. E daí eu digo, já que eu estou aqui, eu vou ser delegado, né? Perguntei o que precisa para ser delegado. Não, tem que ter curso de Direito. Eu disse, vou fazer faculdade então. Daí convidei um amigo meu lá, que já era bem mais antigo que eu, ele disse, eu estou muito velho, não sei o que. Ele disse, vamos lá, cara, vai te aposentar como escrivão, vamos fazer para delegado. Aí fomos lá e fizemos, sabe, o vestibular, a prova. Aí passamos, sabe, fizemos vestibular, fizemos direito, aí fizemos para delegado, os dois juntos, sabe. Você sempre com bons amigos, é interessante isso, né, Getúlio? Depois ele foi meu compadre, inclusive. Ainda é? Já é falecido. E daí, mas aí eu tive um problema, eu passei em 6º lugar, daí quando eu fui fazer a matrícula, tinham colocado um outro, tiraram o cara, eram 25 vagas, tiraram o cara que era o 26º, e colocaram no 6º lugar, que era o meu, e me colocaram no 26º. Daí eu cheguei lá, aí eu briguei com o delegado, né, que era o diretor da academia, mas meti a boca nele. Ele disse, mas o que significa isso aqui? Ele disse, tu não tem padrinho, isso aí tem as costas quentes. Eu digo, então tá bom, eu disse para ele, eu vou sair daqui, vou fazer concurso, o primeiro concurso que eu achar para delegado eu vou fazer, e depois eu vim aqui e vou jogar minha carteira na tua cara, eu disse para ele, sabe? E saí dali, fui lá na Praça da Alfândega, comprei o jornal dos concursos, bem no centrão de Porto Alegre, lá, e tinha concurso aberto para vários estados, mas o que pagava mais era Santa Catarina, pagava inclusive mais do que o Rio Grande do Sul. Aí eu convidei 18 colegas que já eram formados e viemos para cá fazer o concurso. Viemos para cá e só passou eu. Sabe? Então eu digo, é coisa que veio, pra Estava gente. Escrito as coisas. Estava escrito, não adianta, né? Olha só. E quando eu formei na primeira turma, na 2ª turma de Direito da Universidade Ritter dos Reis, fica em Canoas ali. E daí fizemos o concurso, né? Aí eu fiz em Santa Catarina, vim para cá, aí assumi Criciúma, depois de Criciúma fui para Xanxerê, depois Chapecó, Xanxerê. Eles me chamavam, sabe? Daí eu voltava, aí vim para cá e fiquei aqui em definitivo e encerrei a carreira aqui. Aí quando eu aposentei, bem antes de eu aposentar, na realidade, logo que eu aposentei, o Jacó era o coordenador do curso de Direito da UNC. Perfeito. Era, acho que a 2ª turma de Direito, me convidou para lecionar lá. Daí comecei acho que em 2003 ou 2002 a lecionar ali. Fazia uns 5 anos que eu tinha aposentado. Aí eu disse, vou estudar, né? Aí vou ampliar, né? Porque só com a graduação não adianta. Daí fiz didática e docência no ensino superior, o primeiro curso da UGV, né? Hoje é UGV, que teve.
Aí fiz com outros, vários professores que estão até hoje lá. E depois fiz no INSIJUR, Instituto de Ciências Jurídicas, lá em Joinville, pela Universidade Federal do Paraná, a especialização em processo civil. E depois fiz o mestrado da UNC. Né? Daí licionei ali, depois licionei na outra também. Né? Daí comecei a pensar, pô, mas eu já estou aposentado há tantos anos, né? E não posso viajar porque tenho compromisso da faculdade. Né? Tem que ficar esperando um feriado ou esperando as férias. Aí eu peguei e disse, não, vou parar de lecionar. E parei, né? Mas marcou positivamente, por onde o senhor passou, marcou eu pude lhe acompanhar lá junto ao INC, né? Sim. A gente foi testemunha da sua responsabilidade como professor, dentro daquilo que o perfil, né, de um profissional para formar profissionais, isso é importante. Doutor Getúlio, é uma história bonita, né? A respeito da educação, voltando nisso, eu lembrei que o senhor falou daquela professora Shirley que me orientou, que viu potencialidade em mim e tal. É isso que o professor tem que ter, né? Porque tem muitos professores que se preocupam só com o ensino, não se preocupam com a aprendizagem, porque tem as individualidades que tu tem que tratar diferente. Sim. Não adianta. Cada um, né? É um Numa ser, turma, às vezes 2 ou 3 precisam de uma atenção especial do professor. Sim. Né? Tu não pode generalizar e tratar todos da mesma forma. Eu falei daquela vez contigo que eu tive um aluno na UNC que eu tinha que fazer prova separada para ele, né? Porque ele travava junto com os outros. Perfeito. Aí um dia eu fui conversar com ele entregava a folha em branco, aí fui conversar com ele, daí ele me disse, professor, eu tenho um problema de fazer prova junto com os outros, sabe? Aí esta sensibilidade, esta capacidade da empatia deve estar presente em cada aula daquele que realmente quer ser um colaborador, te digo, na construção do conhecimento, da preparação. Doutor Getúlio, eu sei que nós já estouramos no tempo, mas eu preciso que o senhor, antes de dar a mensagem final, nos fale do seu jubileu, o qual eu presenciei, e já o senhor já havia recebido também pelo Estado, primeiro foi o Paraná, não é isso? No Paraná, eles não fazem a cerimônia. Certo. Eles só mandam a documentação. Quem teve a sensibilidade de verificar que eu já fazia jus ao jubilamento foi a nossa presidente atual da OAB estadual, a doutora Cláudia Prudêncio, que inclusive essa semana ela esteve aqui vistoriando as obras da sede nova da OAB que está sendo construída. E ela verificou que eu já fazia jus desde 2017. Aí ela mandou a documentação, tanto eu quanto o Dr. Vitor, ela mandou a documentação para cá e eu tive que mandar para o Paraná para eles verificarem, porque foi na mesma época, né? Sim, sim. Aí eles mandaram só para eu assinar e foi feita a cerimônia lá. E o jubilamento nada mais é do que um agraciamento que todo advogado que completa 30 anos de contribuição e 70 anos de idade, ele tem direito, ele deixa de pagar as anuidades, né, como recompensa pelos trabalhos prestados para a cidadania e para a sociedade. Então, é um reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que faz para todos os advogados que contribuem por 30 anos e chegam aos 70 anos de idade. E com uma carreira sem rasuras. Sem rasuras. Perfeito. Não pode ter sofrido punição nenhuma, né? Muito bem. Eu sei que foi uma cerimônia muito bonita e foi emocionante. A bela história de vida que o senhor contou parte lá foi colocado de uma maneira assim, sabe, para levar as pessoas a uma reflexão. O Dr. Vitor também será meu convidado amanhã depois, porque ele também tem uma história de determinação, de garra, de meritocracia, tanto do senhor como dele.
né? E nós precisamos que as pessoas realmente tomem essa consciência de que eu sou um instrumento útil na sociedade. E a forma que eu vou realmente me tornar útil é esta consciência todo ser humano deveria ter e realizar e fazer. Precisamos, meu caro Dr. Getúlio, que o senhor deixe uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando, estão percebendo o valor dessa entrevista e o senhor é uma referência no sentido de ser um vitorioso. O senhor pode ficar à vontade, por gentileza. Eu só quero dizer principalmente para a juventude, né, que tudo é possível na vida. Tudo é possível. Tudo que se pensa, que se quer fazer, se consegue. Basta ter perseverança e estudar, porque sem estudo não se consegue nada, né? É como dizia minha avó, ou vai ser ladrão, ou vai ser uma pessoa honesta e vai ganhar a vida através do estudo, porque senão não adianta, né? E a juventude hoje está meio assim, meio que fugindo do estudo e do trabalho. Eu percebo isso porque hoje todo mundo é influencer, né? Você vê, está assistindo um programa de televisão, qual é a sua profissão? Aquelas meninas bonitas, tudo isso, sou influencer. Antigamente era modelo, né? Agora eu sou influencer. No nosso tempo, perguntava para a menina, o que tu vai ser? Professora. Perfeito. Né? Todas as meninas queriam ser professora, agora hoje é influencer. Né? E são influencers, mas não estudam, são pouquíssimas que fizeram uma faculdade. Né? E isso aí eu reputo como profissões passageiras. Né? Assim como muitas estão terminando, né? Outras estão surgindo, mas são fugazes, dá para ver, porque esses conteúdos que são publicados pelas influencers, né, não levam a nada. Quer dizer, coisas descartáveis. Descartáveis, né? A própria juventude, conforme vai crescendo, vai tomando consciência das coisas, vai vendo que são futilidades, né? Perfeito. Que não leva a nada. Então, o meu conselho é esse, né? Para todos os jovens que estudem, tentem fazer uma faculdade. Hoje tem bastante facilidade, né? Hoje só não estuda quem não quer mesmo. Perfeito. Né? Só aqui na nossa região, nas nossas duas cidades, quantos cursos universitários nós temos? Perfeito. Né? Recentemente na UNC, medicina em Porto União. Medicina, pois é. Inclusive né? eu queria parabenizar os dirigentes da UNC por essa grande iniciativa, né? Porque faz falta, né? O pessoal tem que sair para fora para estudar medicina, né? Gastam horrores, os pais gastam muito mais. Né? Porque se tem um curso aqui que, digamos, exemplificando, tu pague 10 mil reais, mas esse curso, por esse mesmo valor fora, vai sair 16, 18, porque tem apartamento, tem locomoção, tem refeição, tem tudo, né? Então, isso aí, pelo amor de Deus, vai movimentar as gêmeas do Iguaçu, vai aumentar mais e vai gerar desenvolvimento. Com certeza. Né? Porque o entorno das universidades, toma-se como exemplo a UGV lá, que quando foi construída, quando foi iniciada, ali era um bairrozinho pobre, né, paupérrimo, umas casinhas pequenas, agora olha o entorno como é que está. Né? Traz desenvolvimento, a universidade... Transforma todos os segmentos da sociedade e para melhor. Né? Meu caro amigo, Dr. Getúlio, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, agradecemos a sua presença e aonde o senhor nos deu uma maravilhosa de uma aula. E nosso muito obrigado ao senhor por esse espaço. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado para a TV 1000, né? E reforçar mais uma vez para os jovens estudarem, né? Irem em busca do caminho da universidade, que é o único caminho. Muito bem. Meu caro Dr. Getúlio, eu tenho insistido semanalmente o seguinte aqui, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.